E quando a gente monta uma empresa, a gente quer ter lucros. Tem que ter lucros. A gente é obrigado a ter lucro. Eu preciso vender mais. Esse é o pontapé. Eu preciso vender mais. Se eu preciso vender mais, aí vem a pergunta: como vender mais? Aí eu olhei o mercado. Quando eu olhei o mercado, naquele tempo, há 15 anos atrás, o pessoal oferecia o produto como tinha apenas as dimensões. Alguns tinham 1 ou 2 vasos no carro, porque eles não podiam levar, porque os vasos naquela época eram vasos de cimento. E eu fui notando tudo aquilo, eu falei, gente, mas a gente pode evoluir isso daqui. Então foi ouvindo os clientes, Eu costumo falar que o segredo, ele está sempre no cliente. A comunicação, ela está aí para transmitir uma mensagem, né? E aí também está uma diferença entre comunicação, branding, marketing. Comunicação transmite uma mensagem a alguém. E essa mensagem, normalmente, ela é como? Ela é de caráter visual. E quando a gente fala de marca, a gente está falando da mesma coisa. A gente constrói uma mensagem visual para as pessoas, para elas participarem de um determinado grupo. Desde o começo, né, a gente realmente se preocupa com a experiência VasiCor, de trazer a natureza, né? E aqui é o nosso novo catálogo, já com uma proposta realmente bem mais posicionada, realmente dentro daquele segmento que a gente trabalha, né, de profissionais de alto padrão. Porque a primeira impressão é a que fica, e se na primeira impressão você tem algo errado, né, negativo naquele momento, alguns estudos mostram que depois você precisa de no mínimo 12 encontros, ou seja, vamos trazer isso para pessoas, eu preciso te ver 12 vezes novamente para mudar minha percepção, ou uma marca, eu preciso às vezes ser conectada 12 vezes depois de ter um mau atendimento, né, ou enfim. Então olha a importância até para a questão de retrabalho, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando a segunda temporada do podcast O Braço Direito. E nessa temporada a gente vai trazer várias novidades. E uma delas é o nosso estúdio. A primeira temporada ela foi tão boa, a gente recebeu tantos feedbacks, que nós decidimos construir o nosso próprio estúdio. E dessa vez a gente vai estar falando também, nessa mesma temporada, do abrir realmente todos os pilares do que aconteceu na VasiCor nesses últimos 15 anos. Nós estaremos trazendo todas as pessoas, né, que participaram e que estão participando, tá nesse campo de batalha à frente da VasiCor. A gente vai estar falando, a gente vai começar do começo, meio e fim. E para começar tudo isso, né, toda essa jornada que vai ser bem dinâmica, a gente vai estar falando sobre problemas e trazendo soluções também. A gente vai começar, né, o nosso pontapé hoje é com a mesa, né, que está recheada de especialistas. A gente vai estar falando sobre branding, a gente vai estar falando sobre equity, mas calma, gente, são palavras aí meio que vocês não escutam, né, no dia a dia, mas que a gente vai estar aqui explicando de uma forma detalhada, até porque o propósito do braço direito é descomplicar as coisas, é trazer, né, é facilitar a vida do empresário ou do líder, ou de você que está pensando aí também em empreender. Então hoje, para a gente estar começando, né, bater essa bola aqui, a gente trouxe para estar falando sobre branding, nada mais, nada menos do que o time, né, da VasiCor e também do braço direito de marketing, tá? Então a gente está aqui do meu lado esquerdo com a Bruna Pereira, que ela é Head de Marketing do nosso ecossistema, tá? Olá, Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente está também com a Alexandra Carps, que ela é designer de origem e ela também é especialista em marketing digital. E ela vai estar aqui hoje discutindo sobre marketing digital, sobre branding. A gente vai estar falando sobre logomarca também, né? A importância de um logo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aqui do meu lado direito, nós temos a nossa, já é um rosto conhecido, né, gente? A minha linda esposa e também o meu braço direito no mundo do empreendedorismo, que vem me ajudando nesses últimos 5, 6 anos ali, falando-se de cultura, de pessoas, gestão de pessoas. Ela que é psicóloga organizacional e especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá linda essa casa nova aqui, né? Muito legal. Obrigado. Então, assim, gente, eu costumo falar que quando a gente pega férias, né, vou até falar, essa pergunta vai ser para você, Bruna. Beleza. Quando a gente decide pegar férias, no seu caso, né, você é casada, eu acredito que você senta ali com o teu marido e você começa a discutir primeiro o lugar que vocês vão, para depois comprar a passagem, não é isso? Sim.
Só que no mundo do empreendedorismo não é muito isso que acontece. O cara decide empreender e simplesmente coloca as coisas ali na mochila e vai, né? Não define o público, não sabe, às vezes não define nem direito o produto. Bruna, qual que é a importância da gente estar definindo o nosso público ideal no mundo do empreendedorismo? Não só no digital, né? Porque eu acho que no mundo físico também, né? Qual que é essa grande importância? Então, Erivelto, eu costumo falar, né? Todo mundo que decide empreender na sua vida, ele quer conquistar uma coisa, né? Vendas e resultado lá no final. Como é que você conquista vendas? Quando você sabe para quem você está vendendo, né? Ninguém vende, você pode pegar qualquer produto, você não vai vender ele de forma genérica, você não vai vender ele para todos. A menos que você venda uma água, mas ainda assim você vai poder nichar esse público. Então, qual que é a importância? Se você vai vender, você precisa entender para quem você está vendendo. E como é que você consegue identificar para quem você está entendendo? Vendo exatamente como aquele produto que você tem pode ser ofertado para determinada pessoa, né? Então, vamos lá. Definição de público. Você vende para homem ou você vende para mulher? Sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, porque a Vasicor, por exemplo, a gente tem um público majoritariamente feminino, certo? Então a gente não vai trazer, às vezes, uma comunicação, um tom de voz, né, um pouco mais robusto, um pouco mais firme. Não, porque a gente está falando com um público feminino, um público que a pegada é outra, né, a rotação é outra. Então eu acho que quando você entende exatamente quem é essa pessoa que você está vendendo, você consegue vender, oferecer esse produto de forma adequada para aquele teu consumidor, né? Ah, que legal, Bruna. Eu lembro que eu estava conversando há umas 2 ou 3 semanas atrás com um casal de empresários e a gente conversando ali, né, sobre a persona, né, o avatar, o público, e ele trabalhava no segmento, o negócio dele era no segmento de decoração, eram móveis planejados. E eu perguntei para eles, tá, mas vocês já definiram o público de vocês? Vocês sabem ali a idade, que é isso que tu comentou, né, o gênero, por exemplo? Aí ela falou que o público dela, que tinha sido definido, tinha sido entre 18 anos até 40. Gente, isso mostra que a pessoa não se preocupou. Ele já tem, se não estou enganado, 8 anos de empresa, tá? Então, gente, a gente não está aqui falando apenas, né, Ellen, de uma empresa que está nascendo. Sim, a gente está falando de uma empresa que já viveu há muito tempo. Ale, como que a gente pode fazer uma estratégia de marketing, por exemplo, se a gente não definiu nem o gênero correto, sabe? Nem o público com a idade. Eu costumo falar, Ale, que quando a gente tenta vender para todo mundo, a gente não vende para ninguém, né? E ali, não se aprofunde muito nesse assunto, porque a gente vai no próximo episódio, a gente vai estar falando sobre tráfego pago, sobre o marketing digital. Então vamos falar desse começo mesmo ali. O que você recomenda, Ale, para a gente estar um passo a passo para esse empresário, esse pequeno empresário, né, que às vezes não tem condições para estar contratando um bom profissional, uma agência de marketing, né? O que você recomenda? O que ele deve olhar, né, para o mercado? Ele escolheu o produto e agora, sabe? O que você recomenda, além da idade, ali do gênero? Essa questão do público realmente é um ponto muito importante em todo o critério de criação da empresa, né? Então, além de, claro, pontos principais de idade, de gênero, que aí o teu produto tem que atender essa demanda, né? Tu enxergar onde está esse teu produto encaixa, tem toda a parte de classe, né? Quanto que esse teu cliente realmente está disposto a pagar para o teu produto, qual é a classe que ele está colocado, para que realmente tua oferta, tanto de valor quanto de missão de produto, realmente esteja adequado dentro do teu perfil de público, né? A gente não fala só de idades, né? De 18 a 40 anos, como tu citou no exemplo. Se o teu produto, ele requer um valor agregado, não tem como tu estar trabalhando com uma idade, às vezes, muito jovem, né? Que precisa ter esse valor ali para estar participando e eu comprando. Sinto que esse foi um exemplo ótimo que você deu. Porque o que acontece, né? Muitas vezes já pegamos casos, a pessoa fabrica móveis planejados, por exemplo, e tá ali utilizando uma idade de 18 a 24 anos. Pô, qual que é o maior erro aqui? Qual é a pessoa que vocês conhecem que vai comprar móveis planejados ou tem poder aquisitivo para comprar móveis planejados com 18 anos? Sabe? Com 18 anos você está terminando a faculdade, você está fazendo alguma outra coisa, mas não está pensando em móveis planejados. Então a tua idade está errada. Você vai vender e direcionar o seu produto para um público que não vai comprar de você. E aí você vai remar e não chegar a destino nenhum. E às vezes até o empresário pode achar assim, poxa, meu produto não é bacana, mas não, né? Você só está ofertando para quem não está para a pessoa errada.
né? Exatamente. E, por exemplo, assim, Heriberto, né, vocês, para ajudar quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Eu abri uma empresa agora, eu tenho só um nome, né? Qual que é o primeiro movimento? O que eu devo fazer? Eu vou procurar uma logo ideal? Eu vou procurar qual que é o meu cliente? Eu tô perdida, né? O que eu faria nesse primeiro momento? Certo, eu vou... Daqui em seguida, gente, a gente vai estar mostrando aqui na prática o que aconteceu na Vasicor, né? Legal. O nosso logo lá do começo, o público que nós tínhamos definido para o nosso logo atual e o que a gente faz hoje, né? O nosso catálogo mudou e por aí vai. Mas vamos lá, até abordando já um pouquinho da Vasicor, que é o que a gente realmente domina, né? Para ficar assim, tentar explicar da melhor forma possível para quem está ali nos assistindo. Teoria versus prática, né? Isso. Legal. Então, assim, na prática, gente, eu já trabalhei com agropecuárias, vendendo vasos para agropecuária, né? Então, se você pensar agropecuária, eu não sei se vende ainda, mas vendia ali na época filhotes de pintinhos, vendia na época gatinhos, vendia ração para cachorro, né? Veneno, pesticida, aquelas coisas lá. E hoje nós migramos para escritórios de arquitetura, lojas de decoração e grandes gardens. Bruna, se hoje eu estivesse montando uma fábrica de vasos e eu quisesse atingir essa agropecuária, tem diferença desse logo, do meu posicionamento com relação à Vasicor de hoje, né, que está trabalhando para esse público que eu acabei de citar, de arquitetos? Com toda certeza. E o que eu costumo falar também é que a comunicação, ela está aí para transmitir uma mensagem, né? E aí também está uma diferença entre comunicação, branding, marketing. Comunicação transmite uma mensagem a alguém. E essa mensagem, normalmente, ela é como? Ela é de caráter visual, né? Então, da mesma forma que você, quando você se arruma para sair de casa, você veste uma determinada roupa, você tá junto com uma determinada tribo de amigos, né? Ou de conhecidos, você tá querendo ser aceito por aquele grupo, né? E quando a gente fala de marca, a gente tá falando da mesma coisa. A gente constrói uma mensagem visual para as pessoas, para elas participarem de um determinado grupo. Então, quando a gente fala de agropecuárias, a gente fala de um público de alto padrão, são comunicações totalmente diferentes, entende? E aí a gente começa a falar de marcas, outros tipos de marcas também que entram nesse nicho, né? Por exemplo, se a gente for falar de Havaianas. Havaianas é uma marca do quê? Havaianas é uma marca do povo, gente. Então, a comunicação dela é do povo, né? A Havaianas, todo mundo usa. Uhum. Então, assim, qual que é a comunicação que bate, né? Pô, o Brasil, quantos cachorros caramelos vocês veem na rua? A Havaianas está produzindo comercial com o caramelo passando com a Havaiana na boca. Então, olha só, o que ele está comunicando? Ele está comunicando um bem do povo, né? Uma coisa que todos se identificam, porque todos somos brasileiros. Agora, quando a gente fala de um mercado de nicho, a gente precisa entender o nosso público. E por isso que esse podcast começou tão bem, né? Com o nosso público, a gente consegue entender exatamente para onde a gente quer ir. Então, se o público é de alto padrão, ele se veste de um jeito diferente, ele vai usar um carro diferente, ele vai querer um consumo diferente e ele vai querer também um atendimento diferente, porque marketing e comercial estão super interligados. Essa exclusividade, né? Que também parte pelo próprio produto, que o produto ele pode ser idêntico, no nosso caso, né, são vasos, mas até hoje tem um vaso que é vendido ali para a classe C, né, nas agropecuárias, lojas de material de construção, e tem os outros vasos que também são vendidos para esse outro público, que eles querem uma exclusividade. Então, assim, quando a gente fala de um produto popular, não é à toa que é chamado de produto popular, como um carro popular, você encontra com frequência. Só que uma pessoa, quando atinge um certo nível financeiro, ele não quer mais ter o que todo mundo tem, né? Então, ele quer uma certa exclusividade. Então, no nosso segmento, lá atrás, eu comecei a perceber que o cara investia 2, 3, 5, 10 milhões numa casa, ele não queria encontrar na casa dele um vaso que todo mundo tem, né? Então, eu notei isso. Então, a partir dali, eu comecei a pensar e desenvolver um produto com essas características, com essa exclusividade. E realmente, Bruna, o atendimento, o logo, o catálogo, a apresentação desse produto, ele é diferente. E aproveitando, Ale, você consegue mostrar para a gente o nosso logo, né? Um dos primeiros catálogos que a gente lançou lá atrás. A Ale não estava presente nesse momento, mas ela vai estar ali apresentando para a gente. E o que a gente tem hoje, né? E essa diferença, já que a gente, para ficar bem claro, olha que legal, né? A gente não vai estar só falando agora, a gente vai estar mostrando também a diferença prática de uma apresentação, né, que era lá no passado, que era voltado para clientes de agropecuária, e agora
para escritórios de arquitetura, que é um público mais exigente, que ele precisa realmente estar mostrando o catálogo, o que é peça E, as dimensões, o catálogo já é ambientado, né, as imagens, né, tiradas ali, referência de tamanho, enfim. Tu consegue estar apresentando para a gente? Claro. Bom, a gente começou, né, com a Vasicor, na sua origem, na sua origem, assim, né, o que a gente até estava conversando, que na época isso já era muito diferente, né, trazer um catálogo onde a gente traz o nosso nome, né, claro, na época com essa identidade visual, onde a gente falava Vasicor e tinha essa representação do vaso. E aí depois a gente apresenta, né, com dimensões e fotos do produto, né, mais ou menos o que a gente estava vendendo. Claro que isso era muito de acordo com o público que a gente trabalhava naquela época. Então, de acordo, né, há 12 anos atrás, isso funcionava para o público que a gente trabalhava. Então, claro que existe muito ponto aqui que a gente melhorou, e aí eu vou mostrar para vocês, mas realmente já se tinha essa preocupação de mostrar o vaso ambientado, de identificar a marca, e de certa forma trazer um padrão aqui nas comunicações, só que isso aqui, né, bem voltado para o público que a gente trabalhava. Isso. Ale, tu poderia, já que tu é uma especialista, né, explicar um pouco sobre o nosso logo, né, as cores, o próprio formato dele, né? De uma forma mais prática ali, para o pessoal entender. Tipo assim, o laranja, por exemplo, né, Bruna? É uma cor mais agressiva, né? Então, laranja e vermelho aqui. Tu poderia explicar, por favor? Claro. Aqui na época, né, o Vasicor a gente representava com cor, né? Uma cor laranja e com o vermelho, né? Meio laranja mais escuro. Claro que quando a gente vai desenvolver um logo, tem toda a psicologia de cor, todo entender, né, o que essa cor representa, o que ela passa, né? Não exatamente assim, vai olhar a laranja, vai... As pessoas têm esse sentimento quando olham uma cor, né? Então, na época, se a gente for olhar porque a gente, né, todo o brand que a gente fez na nossa logo, realmente não era uma logo que comunicava essa natureza, né? Que é o que a gente tanto fala, levar a natureza para todo o ambiente. Então, essas cores em si, elas não representavam isso que a gente falava tanto, né? A própria forma, tanto essa composição de fontes, né, de tipografias diferentes, era realmente outro estilo que não passava esse requinte que a gente trouxe para os nossos produtos, né? Essa logo, ela precisa comunicar isso também. A gente tem um produto bom e a gente precisa comunicar isso de todos os jeitos, né? Então, a logo, ela realmente precisava ter essa comunicação. Então, esse logo, ele era assertivo para esse público que a gente queria atingir naquele momento. Para essa época. Ótimo, Ale. Eu lembro que naquele momento as pessoas perguntavam assim, Erivelto, por que você não oferece esses produtos para grandes gardens e lojas de decoração? Eu falava assim, não é o momento. A gente ainda não tem o produto ideal para esse público e a nossa apresentação também não é. Então eu já percebia que não era essa Vasicor que eu iria atingir aquele público. Então olha só, a gente foi passando, né, por todas as camadas desse segmento até chegar onde nós chegamos hoje. E o ponto de partida foi aquele. Tô curioso para ver o que nós nos transformamos. Bom, hoje, né? Hoje todo o nosso catálogo e enfim, o que a gente entrega para o profissional especificador do segmento realmente é algo encantador, né? Além de toda a comunicação tá muito assertiva nessa questão de posicionamento, de refletir tudo aquilo que a gente leva, né, tem como objetivo, hoje realmente a gente trouxe algo que eles conseguem levar para todos os ambientes, né? A gente consegue transformar todo o nosso mostruário, catálogo, né, de uma forma bem palpável e que realmente traga essa essência que é da marca. Então aqui já tem o nosso logotipo novo, né, com essa proposta um pouco mais requintada, um pouco mais direcionada para o nosso público, a parte de levar a natureza, né, então a gente sempre traz esses elementos naturais dos nossos tipos aqui, né, desenhos e que realmente traz essa questão da natureza. E aí hoje nosso catálogo, né, ele tem toda essa experiência para o cliente, além de, claro, ele ter na mão todas essas nossas matérias de vaso, ele consegue ter essa experiência. Então, desde o começo, né, a gente realmente se preocupa com a experiência Vasicor, de trazer a natureza, né? E aqui é o nosso novo catálogo.
já com uma proposta realmente bem mais posicionada, realmente dentro daquele segmento que a gente trabalha, né, de profissionais de alto padrão. Então a gente tem Vasicor, artes feitas por mãos brasileiras, que também faz parte da nossa essência de marca, né? A gente traz isso também na comunicação. E aí, claro, né, a gente evoluiu o nosso catálogo já para algo bem moderno, que eles conseguem utilizar de diversas maneiras, com todas as especificações que a gente tem, além de cores, né, produtos, tipologia, a apresentação do produto, ela evoluiu, né, a gente traz sempre pensando no profissional que vai usar esse produto, né, com medidas, com referência de medidas. A gente entende que o profissional, ele consegue ter essa percepção, mas ele precisa disso para mostrar para o cliente. Sim, Ale, sem querer te interromper. Claro. As medidas do vaso e ter essa pessoa ali do lado, nessa imagem, nessa referência, olha só como que a gente tem que ter percepção, né? Eu percebia que as pessoas, principalmente o público, né, que comprava os vasos, tinha muita dificuldade com as dimensões em centímetros. Se eu perguntar, assim, até eu tenho dificuldade a 1 metro de altura, quanto é que dá? Sei lá, isso Cada daqui. um vai falar né? de uma forma Isso. diferente. Então, o fato de a gente ter colocado os tamanhos, as dimensões, e a pessoa ali do lado nos auxiliou bastante naquele momento para a venda, né? Costumava o cara falar assim, outra coisa, percepção de novo, Ellen. Eu quero um vaso muito grande. Isso acontece, né, até hoje. Mas o que é o grande para ele? Ele é muito diferente do grande para a gente. Porque o grande para a gente, nós temos um vaso que o nome dele é container, que ele tem 2 metros de altura. Esse para a gente é grande. Ou, né, a nossa coleção dos gigantes. E às vezes o cara está se referindo em um vaso que a gente considera até pequeno. Ele tem ali, sei lá, 60 de altura por 40 de diâmetro, né? Então isso daí nos ajuda bastante para estar apresentando o nosso produto e trazendo valor, né, Bruna? De novo. Exatamente. A gente nesses pequenos detalhes, né, que a gente mostra o quão a gente é detalhista realmente de atendimento ao cliente, né, de entender que essas informações, elas são visuais e muito práticas, tanto para o profissional quanto para o cliente do nosso cliente, que a gente fala, né, com todas as informações, com peso, com medidas, com litragens, a gente realmente busca trazer todas as informações de forma rápida, para que a pessoa consiga ter essa identificação do produto, né? Além, claro, de sempre a foto ambientada, porque a pessoa precisa entender onde que ela vai poder usar, de que maneira que ela pode usar esse produto, né? Trazer realmente essas referências. O que eu percebo também é que existem empreendedores que eles carregam uma máxima de todo mundo sabe disso. Essa informação eu já falei, todo mundo sabe. Gente, marketing é falar sobre a mesma coisa 100 vezes. Não sobre falar sobre 100 coisas diferentes ao mesmo tempo. Não é sobre isso, entende? Então você tem uma informação, você precisa bater na tecla com o seu cliente. O tamanho é um deles. Se a gente for lá na Vasicor hoje, todo mundo sabe o tamanho das peças. Todo mundo tem mais ou menos uma ideia de quanto é um vaso de 1 metro, 1,60, 2 metros, como a gente tem. Mas o que acontece? O cliente não sabe. Então, não acredite que a sua verdade é a verdade do cliente, porque ela não é. Perfeito. Muito boa essa E uma outra, passando agora, né, já que foi apresentado o catálogo e ali os benefícios até, o produto ambientado, gente, como isso ajuda, inclusive, os profissionais, né, a ter uma referência, a se inspirar, sabe? Às vezes o arquiteto chega lá, olha, adorei isso daqui, ou o consumidor final quer exatamente isso daqui. Né? Então a gente facilita, a gente entrega praticamente o produto pronto, né, ambientado, bonitinho, a pessoa fala, nossa, eu tenho uma escada, eu gostaria de botar os produtos embaixo da escada. A gente vai lá, né, pega algumas imagens, manda a pessoa, nossa, gostei dessa segunda opção, manda para mim. Então tudo isso, gente, é trazendo valor para o cliente. E eu sei que a gente fala para os empresários, né? O braço direito é voltado para isso. E, gente, nós falamos aqui agora de um assunto muito técnico, né? Mas o que isso vai me ajudar a vender mais e a vender melhor? Gente, o posicionamento, né? É um produto que a apresentação dele é boa, é legal. A gente já está oferecendo ali, mostrando para ele os tamanhos, a dimensão, como o produto vai ficar na casa do cliente. Ali ele já está vendo que é uma empresa séria, que é uma empresa que realmente existe. Então, voltando um pouquinho para o catálogo, Ale, no passado nós não tínhamos as texturas, né? Nós só tínhamos as imagens. E era uma coisa que os representantes, né, eles falavam muito, a gente está perdendo venda. Mas por que a gente está perdendo venda? Eu perguntava, né? Eles falavam assim, porque o cliente não consegue tocar.
E são tantas cores e são tantas texturas que nós temos que é quase impossível levar um vaso de cada cor e cada textura lá para os clientes, né? Então, Ale, lá no passado, vocês ainda não estavam na Vasicor, nós desenvolvemos pequenas amostras, né, com as texturas e as cores, e hoje no nosso box a gente tem todas elas. Tu poderia primeiro mostrar como que era antigamente, né, que era só uma foto, e o que é hoje a realidade, por favor? No passado, né, a gente identificava exatamente assim e vem muito dentro daquilo que a Bruna comentou, né? Para nós, isso é muito vívido, né? Nós que trabalhamos aqui, quando a gente fala assim, acabamento alto brilho, todos nós já sabemos o que é o acabamento alto brilho. Para o cliente, é muito difícil ele olhar aqui e dizer, nossa, é um acabamento brilhoso e é assim a textura. Ou então a gente fala, tons da terra e tons de rocha. Para nós é muito claro a diferença de uma textura e da outra. Aqui em imagem a gente tenta sempre, né, busca representar da melhor maneira possível para que a pessoa tenha essa noção visual, né? Mas foi ouvindo, né, os nossos clientes e tudo mais que a gente percebeu que realmente precisava de algo além do visual, né? Que é o que o nosso xodózinho, né, do nosso monstruário, são realmente todas as amostras, de todas as cores que a gente tem no nosso portfólio e com todos os acabamentos. Então, quando a pessoa olha no catálogo, eu quero branco, eu quero um tom mais claro, ela consegue vir nas amostras e perceber, ou esse tom, ou um tom mais gelo, eu quero com textura, aí sim ela consegue sentir a textura, né? Esse tipo de textura vai combinar com o espaço que eu tô montando. O brasileiro gosta de tocar, né? A gente gosta de sentir, né? De ter essa noção e até mesmo fazer as combinações, né? Esse meu espaço vai combinar esse tom no meu espaço? Ou eu coloco mais esse tom? Eu tenho criança em casa? Não tenho criança em casa? Qual o tipo de textura que vai funcionar mais pro local que eu tô pensando no nosso produto, né? Então, realmente, quando a gente traz isso palpável, né? O profissional, o cliente, ele consegue sentir isso na mão, né? Ter essa percepção de valor de realmente eu tô escolhendo um produto e eu consigo tocar no produto. É algo assim que vai chegar na minha casa, né? Então, traz bem essa realidade, né? E aí eu penso também que o empreendedor, ele tem que praticar essa visão, porque muitas vezes as pessoas acham que criatividade, que inovação, você vai acordar um dia e você ou é inovador ou você não é inovador, mas a criatividade, ela é treinável, né? Quanto mais você escuta o teu cliente, quanto mais você bebe dessa fonte, mais você vai tendo ideia. E aí o que eu vejo foi uma grande sacada do Erivelto como empreendedor, né? Ele escutou o cliente, ele viu que o arquiteto, quando ele vai especificar, ele monta um mood board. Pô, como é que o cara vai montar um mood board e vai botar o catálogo ali? Não, ele vai precisar de uma amostra, ele vai querer algo mais portátil, né? Então não dá pra gente dar um vaso pro cara, vai ter que ser algo pequeno que ele consiga levar de uma obra pra outra. Então tudo isso é aquilo que a gente falou, né? Percepção. Sim. Eu tô pegando só um gancho, né? Porque você começou a empresa do zero, né? A gente consegue ver realmente a evolução que foi gigantesca. E um dos propósitos do braço direito é literalmente ser o braço direito de quem nos ouve, né? E você não tinha um braço direito, você não tinha um mentor. Como que funcionava essas sacadas? Tu procurou um especialista em marketing para te direcionar? Era sentindo o mercado mesmo? O que tu viu que foi essa virada de chave, de mudança? O público que a gente está falando aqui, né, Ellen, são lideranças ou o mundo do empreendedor, os empresários, né, em geral. E quando a gente monta uma empresa, a gente quer ter lucros, né? A gente tem que ter lucros, a gente é obrigado a ter lucro. Infelizmente o governo não nos ajuda, né? Então o que eu pensei? Eu preciso vender mais, esse é o pontapé. Sim. Né? Eu preciso vender mais. Se eu preciso vender mais, aí vem a pergunta, como vender mais? Aí eu olhei o mercado. Quando eu olhei o mercado, naquele tempo, né, 15 anos atrás, o pessoal oferecia o produto tinha apenas as dimensões do produto, alguns tinham o produto ali desenhado em preto e branco ali, né, no catálogo, alguns tinham 1 ou 2 vasos no carro, porque eles não podiam levar, que os vasos naquela época eram vasos em cimento, e eu fui notando tudo aquilo, falando, gente, mas a gente pode evoluir isso daqui, né? Então foi ouvindo os clientes, Ellen. Eu costumo falar que o segredo, ele está sempre no cliente, a gente tem que estar sempre ouvindo o cliente, e a partir dali a gente vai sentindo as dores, né? As dores nada mais é do que uma necessidade que está acontecendo ali. Aí você vai, deixa eu pensar então em uma solução. Deixa eu pensar em um medicamento para estar tratando aquela doença, né? Aí a gente começa a ter ali as ideias, né, de estar criando, enfim, novos produtos. E um outro ponto, gente,
a Vasicor ela sempre foi muito disruptiva em vários setores. Nada adianta, né, Bruna, a gente ter um produto muito bom, né? E quando eu falo produto, gente, na realidade, quando a gente pensa em vencer, o produto, ter um produto bom é o mínimo, é o básico que a gente tem que ter, né? Só que lá atrás, se eu não estou enganado, há 12 anos atrás, tá? A gente já começou a atuar na internet, tá? A gente lá 12 anos atrás, porque uma vez um colega disse assim, Erivelto, você tem um produto muito bom, você está desenvolvendo um catálogo muito legal, só que, cara, tu tem que apresentar esse produto agora, e o Brasil é enorme, e nós não tínhamos representantes em todos os lugares. E mais uma vez, Ellen, né, ouvindo e entendendo o mercado, a gente entrou no mundo digital para estar apresentando todo esse material. Bruna, uma apresentação física em um catálogo, esse desenvolvimento para estar sendo apresentado para um cliente, ele é igual ao digital? Não é igual ao digital, e eu acho que aí a gente precisa entender as potencialidades de cada escolha que você faz, né, dentro do que você comunica. Porque o seu cliente ele tem diferentes pontos de contato. Né? O que são pontos de contato? Onde esse cliente ele vai te ver. Então, quando ele te vê no digital, ele tira uma impressão. Quando ele te vê no físico, ele tira uma outra impressão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Instagram, por exemplo, uma ferramenta que hoje todo mundo usa para vender, né? Você vai entrar no Instagram, você vai ver fotos, você vai ter ideias, você vai entender exatamente o que aquela marca se assemelha a você, e aí tem muito disso, né? A gente hoje passou um momento de compra que as pessoas compravam o produto, para um momento em que existem tantos produtos que hoje elas compram por identificação. Então, né, no Instagram você vai gerar essa identificação e às vezes aqui num ponto de contato mais físico você vai fechar aquela venda com mais força, com mais ênfase, porque também existe aquela preocupação, pô, essa marca existe ou não existe, sabe? Ela é real ou ela não é? E aí, o que acontece? Você gera essa primeira impressão, às vezes, no Instagram, mas você indo lá, mostrando um catálogo desse, trazendo uma experiência, a pessoa abre o catálogo, sente o cheiro exclusivo que a gente desenvolveu para a Vasicor, e aí ela é ganhada por aquela experiência. E aí ela pensa, nossa, eles estão me vendendo valor e não preço. Show. E aí? Bruna, até vou trazer aqui umas ideias do que aconteceu na prática, né? E você depois pode até pegar essa linha e tá seguindo com o teu olhar, tá? Até a Lê também pode estar falando isso. O que é que eu percebo, né? As empresas, elas olham o branding de uma forma errada, né? Agora, eu queria que tu traduzisse mais uma vez, né, o que é branding daqui a pouquinho, porque eu sempre enxerguei isso, tipo, a curto, médio e longo prazo. Sempre, sabe? Eu percebi isso. Então, sei lá, colocar o logo na nossa peça, por exemplo, né? Opa, peraí, estou identificando, essa peça tem um dono, né? Essa peça, a partir do momento que eu coloco o logo ali, a pessoa vai olhar, nossa, tem um dono, tem uma marca, se acontecer um problema, a gente também está dando a nossa cara para bater ali, né? Logo, né, se o problema não acontecer e a forma que a gente vai aparecendo no mercado ali, você vai crescendo, as pessoas começam a te olhar por um outro ângulo. Mas o ponto é o seguinte, por que eles não levam o branding, não coloca essa fala, né, essa palavra, o branding, na devida caixinha, sabe? Porque eles simplesmente olham o lucro imediato. Eles observam sempre que eu vou montar um negócio agora, eu vou ter o lucro. Ele não olha essa marca a longo prazo. Que a longo prazo, quando você começa a trabalhar um branding bem feito, né, vai se posicionando da forma correta, Bruna, essa marca ela vai gerando valor. Então, lá na frente, você pode ter um investidor, que ele pode estar querendo entrar nesse teu negócio. Então, quando ele vai fazer uma pesquisa, sei lá, na internet, quando você hoje quer ver, né, conhecer se um profissional é bom ou se uma marca é boa, por exemplo, você vai ali na internet imediatamente. Como que você está se posicionando? Como que está essa marca? Ela vai de encontro com o público que realmente ele está querendo atingir? Então, essa empresa ela vai crescendo. Hoje, por exemplo, Bruno, eu vou te fazer essa pergunta. Se eu colocar hoje um banco, né, de madeira para vender na Vasicor, com a marca Vasicor, venderia? Venderia. Entendeu, gente? Isso é o poder
do branding. Então, assim, a marca ela já é poderosa. Então, se eu colocar um banco para jardim, eu vou estar vendendo. Daqui a pouco, sei lá, me ajuda, Ellen, ali, enfim, casca de pinos, plantas. Mas, digamos assim, nem sempre foi assim. Até para quem está nos ouvindo e nos assistindo, não achar que é algo tão distante para eles. Há 14 anos atrás, né, colocando ali logo em um banco da Vazicor, venderia? Não, né? Porque ainda não tinha essa maturação. Não tinha essa construção, né? E se a gente trazer realmente, tirar, né, as palavras em inglês, enfim, Bruna, afinal, o que é branding? Explica pra gente. Então, gente, assim, ó, de forma rápida e objetiva, branding é o seu porquê. Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito acerca daquilo? Né? E aí, às vezes, até surge uma dúvida. Qual que é a diferença de branding e a diferença de marketing? Entendam que o branding é a trajetória que você quer ter, tá? E o Erivelto foi super correto no que ele falou, de curto, médio e longo prazo. Porque, sim, a trajetória, você define o caminho a curto, médio e longo prazo, né? E aí, quando a gente fala de marketing, é o seu como. Como naquele meio você vai conseguir definir pequenas estratégias que vão fazer você conseguir chegar no destino final daquela trajetória, né? Então, digamos assim, o branding, como está relacionado ali ao porquê, né? Então, é a forma como eu me apresento ao mercado, é como eu me posiciono. Eu posso me posicionar vendendo uma garrafa, né, de água para você por R$2, ou eu posso me posicionar vendendo por R$10, né? Exato. Então, é a forma como se posiciona. E isso vale para tudo, até mesmo para uma água, né? Inclusive, teve uma pessoa que comentou esses dias aqui na cidade que tinha um menino vendendo água no sinal, porém ele estava vendendo água com um traje diferente, quase como se fosse um terno, algo formal, né? E as pessoas acabavam comprando a água com um valor um pouco maior pela forma como ele estava se posicionando num sinal, né? Num semáforo, digamos assim. Então, isso equivale para tudo. Até quem às vezes não está assistindo, mas meu produto não é vaso, eu vendo ferramenta, eu vendo seja o que for. Você consegue posicionar a sua marca onde você quiser, independente do seu produto. Seria isso, né? Exemplo muito prático também, eu convido quem está em casa a pensar o seguinte: dentro do seu nicho, qual é a primeira marca que você lembra? Isso é branding. Você não lembra do produto, você vai lembrar da marca, desse seu concorrente ou da sua, quem sabe, né? Mas é muito isso. E aí, Ellen, vem muito nesse critério, né? O que acontece? As pessoas, é um erro muito comum, elas confundem identidade visual com branding, sabe? Identidade visual é o que a gente mostrou ali. É um logo, é uma cor, é uma tipografia, né? A letra que você vai escrever essa sua logo. E quando a gente fala de branding, a gente fala de vários pontos aqui dentro. A gente fala sobre percepção, a gente fala sobre comunidade, a gente fala sim sobre a identidade visual, mas ela é um conjunto ali dentro desse todo. Só um ponto, Bruna. Identidade visual e logo, né? Uma leiga aqui perguntando. Como que funciona essa diferença? Eu tenho que ver a identidade visual que ela abrange um todo da minha marca e logo é a forma como eu me apresento no mercado? Seria isso? Os dois eles andam bem juntos, vamos dizer assim, né? Sempre tive essa dúvida. Quando a gente fala de logo, né? Logotipo, a gente está falando praticamente de um item dentro de uma identidade visual. A identidade visual é realmente um conjunto do todo, que é aquela comunicação que passa tudo aquilo que tu já estruturou como conceito, propósito, missão. E o logotipo é a percepção mais rápida, vamos dizer assim, né, de tu ilustrar tudo isso que tu criou como conceito. A identidade visual é um conjunto onde tu tem toda a parte de constância de marca, como que tu vai apresentar a tua marca, tem os grids, guias, todas essas partes bem técnicas que tu precisa representar, como também toda a parte de logotipo, slogan, definição de cor, estrutura de tipologia, tipografia, o nome. Quando eu fui pensar no nome Vazicor, eu vejo que as pessoas erram tanto, eu sempre pensei assim, gente, eu quero colocar um nome que o próprio nome já fale que nós somos, sabe? Então, aí foi lá, o vaso e cor. A única dúvida que às vezes surge as pessoas confundem o nosso vaso com o vaso ali de banheiro, né? O vaso sanitário, só. Ali o cara já entende, tem vaso e realmente tem cor, sabe? Vaso e cor, então é um nome forte, as pessoas é bom tomar esse cuidado também antes de estar escolhendo ou definindo o nome. E aí, Ellen, tem marcas que são tão fortes que a gente não fala nem o que é o produto, a gente fala a marca, né? Eu tava pensando assim, tem que comprar Bombril, né? Bombril. Tem que comprar um cotonete. Agora, por exemplo, um outro exemplo muito prático também.
Ninguém fala assim, ó, qualquer usuário de outro telefone vai falar o seguinte, eu vou pegar o meu celular, mas um usuário de Apple vai falar, eu vou pegar o meu iPhone. Verdade. Então isso é muito Nossa, verdade. forte. Nem As chama de pessoas, celular. exatamente, falam sobre o nome do produto. Pessoal, e um outro ponto assim que machuca e não machuca a gente, né? Até onde é uma inspiração e até onde é cópia, gente. Uhum. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Então. Até onde eu me inspiro e até onde eu copio. Pois é, essa Até frase onde- nada se cria e tudo se copia. Até né? onde é admiração, até onde é inveja. Vamos dizer Aham. assim, sabe? Então, eu acho que existem alguns pontos aqui. Eu acho que essa frase ela é muito real. Quando você está no mundo da criação, existe sim muita inspiração. Um conselho que eu dou, vindo do mundo criativo, é: se você quer ser inovador, não olhe só para o seu nicho. Se você olhar só para o seu nicho e ficar olhando, pô, meu concorrente A, meu concorrente B, você nunca vai sair do lugar, porque você não vai gerar inovação. Então, assim, quando você olha muito para quem está no seu nicho, você só vai copiar, ficar para trás, ficar na sombra do seu concorrente, do seu líder. Quando você se inspira muito em alguém da sua área, o que pode acontecer, que é um risco que todos correm, é você tá sempre à sombra. Então, assim, eu acho que qual que é a grande sacada da Vasicor aqui, quando a gente fala de inovação? É olhar para fora. O mercado, o que no o geral. mercado tá fazendo? Alguém da moda tá fazendo alguma coisa diferente? Legal. Pô, Fora alguém do país. alguém fora do país está usando uma estratégia que eu não uso na minha empresa? Isso é se inspirar. Você pega uma ideia muito diferente fora da casa, de um outro nicho que não é o seu, você adapta para o seu nicho, porque tudo exige adaptação, e aí você inova dentro do seu setor. Se você olhar muito para o que os outros estão fazendo na sua bolha, você vai sempre ficar para trás. E é muito dentro daquilo que, o fulano tá fazendo, eu preciso fazer isso também para dar certo. Só que o fulano tem a estratégia da empresa dele, tem o posicionamento dele, tem o que ele quer atingir e dentro da constância dele, aquela estratégia funciona. Então, por isso que a gente sempre precisa ter essas adaptações, né? Quando a gente olha e tem essa referência, inspiração, a gente tem que colocar no nosso negócio, entender no nosso negócio o que a gente pode fazer de diferente. E não realmente, essa ideia é legal do meu amiguinho, vou lá e pego e aplico no meu negócio, né? Nem sempre dá certo também. né? Não dá. Gente, eu tô aqui pensando no poder de uma marca, né? Porque isso influencia tanto também no fator psicológico, porque às vezes as pessoas, para se sentirem bem, elas precisam possuir algumas marcas, né? Então, assim, porque agora todo mundo tem um iPhone, né? Eu quero fazer parte dessa tribo. Então, às vezes a pessoa até não tem condições, mas parcela, né, em 10, 12 vezes, porque eu tendo aquele produto faz com que eu me sinta melhor, eleva a minha estima. Então, assim, como que pode, né, se construir uma coisa tão forte ao ponto de, às vezes, a pessoa não ter aquele produto e ficar mal, ou fazer dívidas, né, financiamentos para ter algo, né, ou um carro, uma BMW, ou uma bolsa, uma Gucci. A empresa conseguiu gerar um desejo grande, né, gente? Exato. Nossa. E Ellen, eu digo mais, além disso, né? Quando a gente tá falando sobre isso, eu fico pensando, né? Você que é psicóloga organizacional, você que entende de pessoas, eu digo o seguinte: quando a gente nasce, o que a gente precisa, o que a gente quer? A gente quer pertencer. E quando a gente cresce, a gente continua querendo pertencer. Então a gente olha, a gente admira e a gente quer fazer parte. E normalmente, como as pessoas fazem parte? Pelo aquilo que elas são, sim, mas também por aquilo que elas consomem, né? Então, eu acho que uma reflexão, inclusive, para o empreendedor que está nos escutando, é ele tentar entender no nicho dele o que ele quer oferecer para aquele cliente, pertencer naquele grupo dele, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, o meu produto, eu não sei o que eu trabalho, eu não tenho marketing para fazer no meu produto. Eu sei lá, eu tenho uma borracharia, como é que eu vou oferecer valor? Gente, você pode falar para aquele seu cliente que você vende um caminho para ele. Eu vendo o caminho, eu vendo o destino, eu vendo curtir o momento da viagem, sabe? Você tá podendo ir lá fazer uma divulgação de um produto, o cara furou o pneu na viagem, poderia ser um momento triste, levando o borracheiro e aí ele sai ouvindo música, curtindo aquele momento e tal. Então, olha só, o que o borracheiro ofereceu? Uma experiência
transformou a experiência ruim dele numa experiência boa. Trazer solução pro E isso é Exatamente. emoção, isso é emoção, isso é branding. E eu até comento para os nossos colaboradores, né? Vocês não fabricam vasos, nós não vendemos apenas vasos. Vaso qualquer um pode fazer, né? A gente tem um propósito, aproximar a natureza dos nossos clientes. Cada vez mais as pessoas estão tendo essa desconexão, né, com a natureza, com aquilo que é natural, principalmente quando mora dentro de um apartamento ou algo nesse sentido. E tu poder levar um propósito dentro de um produto, isso faz toda a diferença. Porque a gente não fala só sobre dinheiro, não é só sobre lucro, né? Quando o lucro ele consegue caminhar junto com um propósito que vai mudar a vida de alguém, aí tu encontrou a chave, né? E o brand, né, ele tem um poder incrível, inclusive para sair da guerra de preços, né? Então foi lá no passado que quando nós lançamos o vaso de fibra de vidro, o produto em si já era extremamente disruptivo. Então foi muito fácil a gente ganhar mercado. Só que depois as pessoas enxergaram aquilo dali, começaram, opa, tem um mercado aqui diferente, né? A barreira de entrada ela não é tão alta, as pessoas começaram, né, a produzir vasos em fibra de vidro também. Aí eu comecei a perceber que o mercado que eu estava inserido, as pessoas elas não eram tão fiéis a mim. Se chegasse um outro fornecedor com um preço um pouco mais barato, eles já começavam a comprar daquele cara. Aí eu falei, opa, eu não vou entrar nessa guerra de preços, né? Então eu vou olhar o mercado novamente, vou estudar novamente o que é que a gente pode fazer. Então eu entrei realmente nos detalhes, eu mergulhei ali no micro para saber como que essa cadeia inteira funcionava. Então, no meu segmento tinha agropecuária, loja de material de construção, tinha construtoras, o consumidor final, o jardineiro, o paisagista, o arquiteto. Então, é um mundo muito amplo. Então, eu fui estudando, comecei a analisar, aí eu comecei a estudar, mas quem são realmente as grandes autoridades desse segmento? Aí eu entendi quem que eram, aqui no nosso caso, os arquitetos. Foi por isso que nós lançamos o box de amostra. A partir desse momento que nós começamos a mostrar o nosso produto para essas autoridades, o que é que aconteceu comigo? Eu comecei a sair dessa guerra de preços, né? Então eu fui nadar em um oceano totalmente azul, né? Então, mais uma vez, nós fomos disruptivos com um produto, nesse momento, um bom produto. Ele já tinha feito, a gente já tinha trilhado a nossa história, né? A gente já tinha construído a nossa história, então as pessoas já sabiam que era um produto bom, né? Que tinha resistência, um acabamento legal, que não estava ali desbotando com o tempo, enfim. Daí quando a gente lançou o box, as amostras de cores, as amostras de texturas ali também, e a gente foi oferecer esse produto, né, para os arquitetos. Quando eles olharam o todo, a gente estava também na internet, opa, realmente esse é um produto legal. Então, tem 3 pilares para você que é empresário, que se você está montando o seu negócio, está passando por dificuldade, você não pode abrir mão dele, tá? O primeiro é lucro. Então, logo, você tem que sair dessa guerra de preços. Lucro você tem que ter, senão você vai quebrar. Outra coisa, você tem que saber escalar o seu negócio. Então, você tem que estar mergulhado, inserido em um negócio que você consiga crescer. Porque a gente tem que entender uma coisa. Nesse capitalismo, que é chamado de capitalismo selvagem, se você abrir uma empresa para ser só mais um, você vai ser engolido. Então você tem que nascer para ser o maior. Você já tem que nascer pensando, eu vou ser o maior do meu segmento. Aí você começa a ter ideias disruptivas, né? E um terceiro pilar, você tem que olhar para um público que ele não compre só uma vez. Você tem que olhar para um público que ele compre mais de uma vez, que é a famosa recorrência. Então, gente, esses 3 pilares levem para o mundo dos negócios de vocês, anotem isso daí e sempre pensem, né, como a Bruna realmente falou, o que é que eu posso fazer para ser diferente? Né? Porque, como a Bruna falou, quando a gente olha para o nosso concorrente, a gente esquece do nosso. Então, a gente fica ali só olhando para o concorrente. Cara, 20% do teu tempo você olha para o concorrente. Porque você tem que saber o que é que eles estão fazendo, né, o que é que eles estão lançando, né, você também não pode largar de mão, né, mas 80% olha para você, olha para dentro, conversa com o teu cliente, né, desenvolvem ali os novos produtos. Pegando só um gancho, a questão da mentalidade do empreendedor faz toda a diferença. Porque se o empreendedor que está à frente do negócio não se desenvolver, não mudar a mentalidade, que às vezes não vender o produto pensando nele, digamos assim, né? Numa realidade de mais de 10 anos atrás, talvez seria muito difícil acreditar se eu tenho um vaso de R$100, por que talvez alguém compraria um vaso de R$1.000?
Se um vaso de R$1.000 é distante da minha realidade, é caro para mim. Isso vale para o produto também. Então, às vezes, são crenças limitantes que o empreendedor pode ter com que vai fazer com que o negócio dele possa acabar quebrando. Eu faço móveis, mas por que o móvel vai ter um valor agregado, sendo que ninguém vai pagar por isso? Peraí. Ninguém vai pagar por isso ou a forma está dentro daquilo que você acredita? Porque o meio que você está inserido, ninguém paga. E você também não se posiciona como tal, né? Então, eu vejo que isso também é uma grande virada de chave. E outra questão que a gente fala, o assunto é posicionamento de marca, mas olha o quão longe que isso vai. Se eu não me posiciono e não saio da guerra de preço, eu vou ter uma empresa com uma margem tão pequena que às vezes eu vou ter uma empresa visando só pagar contas e não ter uma empresa que tem lucro. Se eu não tenho uma empresa que tem lucro, o que vai acontecer? A remuneração dos meus colaboradores vão ser baixas, porque eu não vou conseguir competir com o mercado, né? Como que eu vou ter uma margem pequenininha e eu vou pagar bem para os meus colaboradores? Essa conta não fecha, né, Erivelto? Aí o que vai acontecer? A rotatividade no teu segmento vai ser alta, porque a concorrência, né? Se um pagar R$100 a mais, o colaborador já vai pedir para sair. Então, além de você posicionar a marca para ter um bom lucro, é isso com que vai fazer com que você também tenha bons colaboradores e saia dessa guerra, porque também é uma guerra, né, que acaba sendo um pouco desleal, se a concorrência está trabalhando de forma errada. Um dos pontos, né, que o empresário tem que enxergar, gente, é sempre como ganhar mais, tá? É assim que funciona, ponto. Por tudo isso que a Ana acabou de falar, senão você não contrata bem, senão você não consegue desenvolver uma marca legal, um logo legal, você acaba indo para o operacional, ninguém quer trabalhar na tua empresa. Sim. Gente, aí você mergulha ali no mundo que eu já estive lá, não recomendo ninguém, né? Então a gente tem que sair da guerra de preços. E para sair da guerra de preços, né, é toda essa receita que a gente está trazendo aqui para vocês. Se posicionar, né? E Bruna, e a Lê também, sobre marketing, né, e branding. Por exemplo, se eu tenho um produto como o nosso, que a gente percebeu, né, estudando, que lá até os anos 70, as pessoas estavam muito conectadas à natureza. E depois o tempo passou, as pessoas foram trabalhar nas capitais, não se conectavam com a natureza, começaram a, enfim, ficar até depressivos e, né, estudos já mostram que essa falta de conexão com a natureza, com a terra, pisar na grama, ter uma flor dentro de casa, até o visual, não vendo mais o verde, acaba trazendo muitos problemas, né? Enfim, ansiedade e por aí vai. Apresentar tudo isso para o cliente, se é branding ou é marketing, tudo isso que eu acabei de falar. Então, é complexo, mas foi uma pergunta muito inteligente. O que acontece aqui? Quando você está falando sobre levar a natureza mais próxima do cliente, isso é o teu propósito. Então, esse é o teu branding. Só que o branding, ele não se comunica sozinho. Então, você precisa do marketing, que é a estratégia, a forma com que você vai fazer isso, seu como, para comunicar isso a ele. Então, às vezes, a pessoa que está escutando a gente aí em casa também pensa assim, eu sei o meu porquê. Eu sei que eu levo a natureza para todos os ambientes, que o meu produto é ótimo, que eu vendo qualidade, mas você comunicou isso para o seu cliente? Se você não comunicou, ele não sabe, né? Que legal. Então, de novo, vai lá pro comecinho. Olha só, gente, definição de público. Isso aí. Olha que loucura. E outra coisa, Ale, se eu quero estar, sei lá, na internet, ou passando aqui pro físico, tem aquele, como é que se chama? Outdoor. E eu quero um determinado público ali. Em uma imagem, eu já consigo atrair o meu público ideal ou não? Sim. Consigo? Assim como na mídia digital, né, a própria, né, impressos e tudo mais, a gente consegue sempre com estratégias de comunicação transformar tudo aquilo que a gente tem como sentimento, isso visual, para que realmente a gente atraia, né, esse público que é o nosso público-alvo. Então, quando a gente fala de públicos, no nosso caso, Vasicor, né, que tem um poder aquisitivo maior, que está nessa questão de frequentar ambientes específicos, a gente precisa estar nesses ambientes específicos, então a gente não pode estar
fora desse local onde eles se comunicam, né? Se a gente quer fazer um outdoor, algo nesse sentido, a gente precisa pensar onde que essas pessoas passam também e como a gente vai comunicar, que tipo de imagem que a gente vai colocar. E sobre marca, eu gosto de usar uma frase que a gente usa com pessoas muitas vezes. A primeira impressão é a que fica. Então, sim, uma primeira imagem pode impactar, um atendimento pode impactar, porque a primeira impressão é a que fica. Então... E só pegando esse gancho, que também falo muito, e não só para pessoas, né? Porque a primeira impressão é a que fica. E se na primeira impressão você tem algo errado, né, negativo naquele momento, alguns estudos mostram que depois você precisa de, no mínimo, 12 encontros. Ou seja, vamos trazer isso para pessoas. Eu preciso te ver 12 vezes novamente para mudar minha percepção, ou uma marca. Eu preciso, às vezes, ser conectada 12 vezes depois de ter um mau atendimento, né? Ou, enfim. Então, olha a importância até para a questão de retrabalho, né? Se você faz errado na primeira vez, o custo que tu vai ter depois para colocar a tua marca num ponto legal. Eu tava aqui pensando enquanto você fala, você e a Bruna, na verdade, vocês entendem que quando a gente se posiciona de forma correta, imagina que eu queira 10% da população brasileira. Eu vou trabalhar para trazer esses 10% para dentro. Vocês entendem que, em paralelo, eu estou trabalhando também para fazer com que os 90% que eu não quero corra dali? Sim. Que foi aquela pergunta que eu fiz. E aí, às vezes, o empreendedor, ele tem disso, né? Ele tá ali, ele montou um negócio, muitos que estão nos assistindo estão passando por problemas, e aí ele pensa assim, eu preciso vender. Preciso vender. E aí, o que acontece? Ele quer olhar pro todo. E aí, ele não foca em nada. Quem não tem foco, não chega lá. Entende? Porque aí você fala, mas não fala pra ninguém. Pra ninguém específico. Porque daí a gente não usa a nossa comunicação assertiva, né? Exato. Tu não consegue comunicar aquilo que tu quer quando o teu público é muito amplo. Quando tu tem, né, que tu não tem essa definição, é difícil tu utilizar de recursos, até mesmo de comunicação, para te comunicar a mesma coisa para todo mundo, sendo que todos têm uma percepção diferente. E eu gosto muito dos desafios que o produto ele proporciona pra gente, né? Porque eu fico pensando assim, eu escutei isso minha vida inteira, né? Ah, nossa, é muito difícil vender o meu produto. Ah, nossa, o meu produto ele não tem todas as qualidades. Nossa, mas meu produto é igual ao do outro. Gente, entendam, tem água sendo vendida no mercado a R$2 e água sendo vendida no mercado a R$15. Tem alguém que joga um jogo que você não tá jogando. E o que é interessante, né? Isso serve para as nossas relações pessoais, profissionais. Se você não se posicionar, as pessoas vão posicionar você. Isso serve para muitos negócios também. Então, assim, se a tua marca não está se posicionando, alguma outra vai estar. Logo, você vai ser posicionado. Para onde? Lá para o final, né? Então... E falando de produto também, é outra questionamento que as pessoas sempre trazem, Bruna, pegando isso que você acabou de comentar. Eles dizem o seguinte, mas eu tenho dificuldade de vender o meu produto. Poxa, vamos para a Vasicor então? Vamos lá. Hoje a gente entende que o nosso público, ele representa entre 1 a 2% do público brasileiro. Já é uma seleção enorme que a gente faz. A gente já pega ali, a gente já tira uma grande fatia desse mercado. Outra coisa, vaso, ele é uma prioridade numa família, numa casa? Não. Tem várias outras prioridades. Saúde, sei lá, viagem, educação, alimentação e por aí vai. Tu já coloca ele lá para trás. Outra coisa, quando uma pessoa está finalizando a construção da casa dele, ele já tá, o dinheiro dele já tá no restinho, porque o vaso ele é o último. O cara já fez, o cara já pintou, já colocou a decoração, comprou micro-ondas, TV. Quando a gente pega o vaso e coloca ele dentro da casa, vamos comparar ele com outros produtos. O que é mais importante aqui? O vaso ou a geladeira? O vaso ou o micro-ondas? O vaso ou a cama? O vaso ou o vaso sanitário? O vaso ou o chuveiro? O vaso ou a tinta? O vaso ou o piso? Cara, ele vai ficando para lá. E mais, ainda tem outro ponto, tá, gente? Dentro do paisagismo é possível o cara fazer um paisagismo incrível e não botar vasos. Ainda tem isso. E mesmo assim, nós tiramos essa empresa do zero, nós transformamos essa empresa a ser uma das maiores do Brasil, empresa milionária, né? Sendo uma referência no Brasil, mesmo com todos esses desafios. Então, gente, o empresário que está aí do outro lado, que desculpa que ele vai dar depois dessa? Que desculpa? Realmente, tá? Tu desbravou aí um mercado, né, bem desafiador. E é muito bacana vivenciar, né, que nessa roda de conversa bem descontraída, um assunto que às vezes a gente olha na internet, parece um bicho de 7 cabeças, né, e quando a gente traz para um papo mais descontraído,
consegue trazer essa familiaridade com o dia a dia do empreendedor para que ele consiga visualizar isso para o próprio negócio. Gostei muito da sacada da Bruna, quando ela diz que você se questiona, né, no teu mercado, qual é a marca que te vem à cabeça. Eu acho que isso é uma grande sacada, né? Não necessariamente para você sair por aí copiando e tudo mais, mas entender que existe alguém se posicionando de determinada forma, atingindo o público que você ainda não atingiu. E por que não, né? Conseguir atingir ainda. Exato. E algumas dicas, assim, bem práticas que eu dou. Entenda qual é o seu canal, qual é o seu principal canal. Sei lá, o meu principal canal, ele é o Instagram. Ok, olhe para a imagem que está lá no perfil do seu Instagram. Essa imagem comunica, essa imagem vende o que eu quero vender, se questione. A minha bio tem informações claras? Tem ali um horário de atendimento? Tem ali o meu propósito? Pô, você vende seu propósito, como é que não vai estar escrito ali? Tem um canal de contato rápido para esse seu cliente? As fotos que você está usando, está transmitindo a mensagem que você quer passar? Então essas são dicas muito simples e práticas para você colocar ali. E digo mais, todo mundo precisa estar na mesma rotação. E aí é onde a cultura precisa estar muito forte para isso se expandir. Porque não adianta nada o seu marketing, né? Ou você mesmo está fazendo um trabalho de marketing ali dentro da sua rede e tá construindo uma coisa linda, e aí chega no atendimento, o seu vendedor tá lá assim, oi, e aí, brother? Meu, sabe? Você tá vendendo pra quem? Pro Zé da esquina, gente? Amor, querida. Querida, exato. Coisas, termo super comum, oi, querida, vamos comprar. Sim. Gente, tenha uma consistência. E aí a gente fala sobre muito isso também. Eu sempre falo pro meu time, gente, olha só, a gente tá cansado de escutar leve a natureza para todos os ambientes, porque a gente está aqui. Isso. Quem está lá fora nem lembra que é leve a natureza para os seus ambientes. Claro que hoje a gente tem um trabalho que muita gente lembra, né? Não é Todo dia tá chegando referência. seguidores novos. Exato. Todo dia. Então ele vai ter que ouvir e entender isso. De várias formas. E um ponto que é importante a gente sempre pensar também é que às vezes, né, no nosso caso da Vasicor, não, mas as pessoas dentro da empresa, né, o próprio empresário, ele acha que é tudo caixinhas, né? O marketing é uma caixinha, o comercial é uma caixinha, a produção é uma caixinha, mas para o nosso cliente a gente não é uma caixinha, a gente é uma marca. Então, quando a gente fala dessa constância, né, de todos os setores, de todas as pessoas da empresa, vem muito dentro disso para reforçar toda aquela comunicação que a gente faz, todo aquele brand, todo aquele posicionamento, toda a parte de identidade, ela precisa estar refletida em todas as caixinhas dentro da empresa, porque senão a gente faz esse mostra para o cliente, né, um marketing, tá lá o Instagram lindo, horário de atendimento, são pequenos detalhes que faz diferença, aí a pessoa tá lá no horário de atendimento, no meio-dia, tal hora, a pessoa chama e aí tu responde no outro dia, sem dar nenhuma satisfação pro teu cliente. Então é a constância realmente de todos os setores estarem comprando essa cultura, né, entendendo que o nosso cliente, ele precisa ter essa percepção de que é um todo. Sim. Na caixinha dele a gente é só uma empresa, né, uma empresa aproveitando total. Isso que você está falando, eu falei no início do podcast, e para estar reforçando, essa segunda temporada a gente vai estar falando, né, todos os pilares e a grande maioria dos setores, né, da Vasicor que deu certo. A gente vai estar falando aqui dos desafios, do que a gente fez, né, nós estamos falando aqui sobre branding, né, olha os desafios que nós tivemos. Olha tudo que a gente fez para chegar onde a gente chegou. A gente realmente está abrindo, né, de uma forma definitiva e ampla tudo aquilo que a gente passou. E a gente está até se segurando aqui, né, para não invadir outras áreas. E o próximo episódio a gente vai estar falando sobre o marketing digital, que é uma sequência do que a gente está falando aqui, porque a gente já falou aqui, né, sobre a definição do público. A gente vai entrar agora e mergulhar como que a gente vai entrar nesse marketing digital de uma forma estratégica. Sim. Já que a gente definiu o público, agora vamos lá. Mas como? Porque o empresário que está começando, ele está ali no modo sobrevivência. Então ele tem muitos questionamentos. Tá, mas eu não tenho dinheiro, Erivelto, para ter um marketing digital dentro da empresa. A gente vai estar falando aqui, dando sacadas aqui, né, nos próximos episódios, sobre todos os setores. A gente começou com brand, a gente vai estar falando sobre marketing digital, a gente vai estar falando sobre vendas, a gente vai estar falando também sobre como usar um celular, né, para estar tirando as fotos, se posicionando ali nos stories, por exemplo, qual ferramenta ou aplicativo que ele pode estar usando para melhorar, fazer ali um story que seja mais dinâmico, né, mais atrativo.
Depois a gente vai expandir também ali para o setor produtivo, explicar para quem tem indústria ali, né, o que é um PCP, o que é um controle de qualidade. A gente vai estar falando também mais à frente sobre logística. Então a gente vai estar abrindo, né, mesmo todos os setores da Vasicor. E já que a gente está falando isso, gostaríamos muito, né, Ellen, que as pessoas começassem a colocar ali comentários, né, falando se tá bom, se não tá, o que a gente precisa melhorar, sugerindo quais assuntos, sugerindo temas também. A curtida ela é muito importante, a gente também quer, mas os comentários vai estar realmente ali nos orientando. E se inscrever, né? Se você ouviu, né, assistiu, ouviu, para alguns assistem, outros apenas escutam ali esse podcast e gostou, né, indique para outras pessoas. E, gente, se inscreva para estar vendo as nossas notificações ali, né? Porque a gente não vai parar. Esse é só um primeiro detalhe. Eu acredito que vai dar entre 9 a 12 episódios, né? Essa segunda temporada. Eu tenho certeza que você vai tirar muitas sacadas para estar colocando na sua empresa, né? Dividindo com os seus líderes, enfim. Pessoal, para finalizar, vocês gostariam, né, de colocar algum ponto de vista? Eu gostaria, assim, que maravilha, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu gostaria de pegar um gancho na fala da Bruna e fazer uma reflexão, né? Para quem está aí do outro lado nos assistindo ou para quem está nos ouvindo, né? Se a sua marca hoje é o maior influenciador, né? Pensa numa pessoa aí que do teu segmento, ele colocasse a tua marca na internet, divulgasse, e daí realmente a tua marca bombasse, digamos assim, né? Começasse a chover pedidos e tudo mais, você estaria pronto? Quais seriam as questões básicas que a Bruna, né, e a Alexandra trouxeram aqui que ainda está deixando a desejar? Falta uma informação no teu Instagram, falta melhorar o atendimento, o que está faltando? Porque às vezes a gente visualiza muito a chegada, né, o caminho final. Eu quero isso, eu quero que tenha clientes, eu quero... Tá, mas para chegar nessa linha, existem vários outros processos que podem ser considerados básico, que você já poderia estar aplicando hoje no teu negócio, mas você não aplica porque está muito focado no final. E quando eu olho para o fim, eu não consigo ter um começo. Então, é muito importante que você faça as pequenas coisas com constância, porque o resultado vai chegar, né? E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pegadinha aqui que ninguém tá esperando, tá? Vamos pegar o tema, né, branding. E eu gostaria que cada um de vocês, né, vou perguntar primeiro para a Lê, uma palavra que vem na tua cabeça. Quando tu pensa em branding, né, tu pensa em quê? O que tu poderia resumir nessa palavra? Eu posso falar? Sempre quando eu falo em brand, eu penso, né, em posicionamento de marca, né? Apesar de não ser uma palavra, eu penso muito nesse sentido de como a marca está se posicionando, como a marca está se comunicando. É realmente aquilo que a gente percebe de posicionamento, no geral, de identidade visual, de comunicação, de tudo que tu tá se comunicando, como tu te apresenta para o teu cliente, como tá se posicionando. Para mim, brand, no geral, é isso. Eu vou deixar a Bruna por último, porque eu sei que ela tem muito amor, né? E vai ser um discurso. É a chama dela. Merivelto, para você, brand. É a única palavra? Poder. Uau! Poder. Quando você faz um branding bem feito, você tem poder. O vendedor, quando tem um branding bem feito, ele sai empoderado para ir vender. Que legal. Ele sabe que tem uma retaguarda atrás. Ele sabe que ele não vai brigar por preço. Poder. Show. E agora, para finalizar, né? E aí a minha palavra tá muito conectada com a do Erivelto, porque ele falou poder, e eu vou falar para vocês que é emoção. Quando uma marca ela é extremamente forte, ela emociona. Ela emociona o empresário, ela emociona os colaboradores, ela emociona o público e logo ela vende e conquista o mercado. Legal, tô até emocionada. Podemos encerrar, né? Um episódio maravilhoso. Sim. Pessoal, estamos acabando, né? Mais um episódio aqui do podcast O Braço Direito. E foi um bate-papo muito legal, né? Eu tenho certeza que ficou alguma coisa interessante aqui, né? As pessoas com certeza vão estar nos acompanhando nos próximos, né? E, enfim, gente, assim a gente acaba mais um episódio do podcast O Braço Direito. Até a próxima!
Música